Sejam louvados Jesus e Maria. Tudo bem? Neste pequeno documentário, vamos memorar juntos, com grande alegria e gratidão, 50 anos de história. Nós, irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria, temos a honra de contar para você como foi a nossa trajetória e como chegamos até aqui. Então, venha comigo nessa jornada que poderíamos resumir em uma simples frase da nossa madre fundadora: amar e doar-se. 21 de dezembro, ano 1972. Chegavam ao Brasil, na cidade de São Paulo, as irmãs Laura Cassar, Antida Passes, Amiliana Ágios e Eugênia Samuti, primeiras missionárias vindas da ilha de Malta, a convite dos freis agostinianos da Ordem de Santo Agostinho. O generoso casal, Senhor Manuel e Senhora Olinda, a acolheram em sua casa durante os primeiros dias, dando toda a assistência necessária às nossas missionárias. Estamos aqui na casa da Senhora Olinda e do Senhor Manuel, que foram a primeira família a acolher as missionárias agostinianas servas de Jesus e Maria no ano de 1972, aqui no Parque Novo Mundo, em São Paulo. E mais uma vez essa família vai nos acolher aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com um álbum da irmã Emiliana, com o primeiro Natal, quando elas chegaram em 1972, Isso. na casa do senhor Manuel e da dona Olinda. Olha as fotos. Ai, meu Deus, olha. Quando eu cheguei de Portugal, eu frequentei a igreja Nossa Senhora da Aparecida da Boa Viagem. Eu dava catecismo para as crianças, era catequista, né, que se falava naquela época, não sei se hoje ainda é assim, catequista. E não lembro na época direito quem era o padre, eu sei que o padre era da Vila Maria, não era da Vila Maria, era Jardim Japão. Ele ia e voltava todo dia, depois construíram a casa do padre, e vieram os padres de Malta, que era o padre Diodato e o padre Paulo, são muito velhinho. Depois veio o padre Jorge, e daí por diante vieram vários padres, né? E as irmãs chegaram aqui em 72, está fazendo agora 50 anos que elas chegaram. E através de uma amiga, ela veio me pedir para eu alojá-las aqui para dormir, porque não tinham onde dormir. E passava o dia inteiro na paróquia e vinham à noite, vinham para cá. Então a gente ficava conversando, depois que a gente jantava, ficavam conversando. As irmãs elas eram muito divertidas, não falavam a língua, eu falava muito rápido. Então a irmã Emiliana falava assim: fale devagar que eu entendo. Aí comecei a falar mais devagar, a gente se entendia no final, porque elas logo aprenderam, elas eram muito espertas, elas logo aprenderam. Que era a irmã Emiliana, a irmã Antida, a irmã Laura e a irmã Eugênia, que era a mais velhinha, a irmã Eugênia, muito divertida ela. Aqui era o quartinho onde as irmãs dormiram, coitadas, acho que muito apertadas, mas elas se viravam aqui, né? Ó. Aqui é o meu quartinho de costura agora, né? Uhum. Que é o quartinho da bagunça, na realidade. Então as quatro irmãs dormiam aqui. Irmã Emiliana, irmã Eugênia, Antida e a irmã Laura. Isso. As quatro dormiam aqui. O banheirinho era fora, né? Como eu falei, né? Sim. Mas elas estavam bem, eu dentro não podia. Porque na época, quando me pediram, eu falei, mas não tenho. Ah, mas para nós serve aqui, não tem problema, a gente se vira aqui. E se viraram aqui três meses aqui. 3 meses. 12 de março, ano de 1973.
As irmãs chegaram à cidade de Paranaíba, onde foram acolhidas pelas irmãs franciscanas de Ciência. As irmãs Antida e Eugênia assumiram a árdua missão na Santa Casa de Misericórdia, que encontrava-se em condições precárias. Boa tarde, eu sou Conceição Divina Firme, funcionária da Santa Casa de Paranaíba. Desde 1972 eu iniciei. Algum tempo depois chegaram no Brasil a irmã Antida e a irmã Eugênia, que assumiram a direção da Santa Casa junto com a diretoria. Foi assim de uma importância muito grande o trabalho delas. Eu até me emociono um pouco. A gente conviveu durante muitos anos e foi assim, foi o alicerce que deixou que, se hoje ainda tem a Santa Casa, foi o alicerce que elas deixaram. Foi um trabalho muito bom, muito bonito, e elas faziam de tudo. Na época, a gente era diferenciado o tratamento, com as pessoas, com o acolhimento, com a gente, com os funcionários, a gente era mais valorizado. Então elas deixou muita saudade mesmo. E foi um tempo muito bom, de muito fruto. Agradeço a Deus imensamente por ter colocado as irmãs aqui em Paranaíba e principalmente na minha vida, na vida de muitos, porque conhecer a Deus através dela, essa bênção eu vou levar comigo. A irmã Antida era tesoureira da Santa Casa, cuidava dessa parte administrativa, burocrática. A irmã Eugênia cuidava mais das compras, ela ficava mais nesses setores. Mas cada criança que nascia era tão assim, gratificante ver o carinho dela, que aquelas mães que não tinham, todos saíam com um enxovalzinho. Sempre que nascia um menino, ela ia lá e falava para a mãe: põe o nome de Agostinho. Então, na época dela, nós tivemos muitos Agostinho aqui a pedido dela, e as mães colocaram esse nome. A parte religiosa, eu falo até por mim mesmo, que eu não tinha muito conhecimento. Se hoje eu estou na igreja, agradeço muito a elas, principalmente a irmã Antida, sabe? Ela era muito acolhedora, então ela me ajudou muito nessa parte também. As irmãs Laura e Emiliana foram para uma pequena cidade próxima a Paranaíba, chamada Inocência. Não havendo pároco, as irmãs regiam a comunidade, realizando diversos serviços pastorais. As irmãs era de casa. Meus meninos e meu marido que pegavam ela, levavam em Paranaíba, cravava nas estradas, eles se iam tirar. A vida era assim. O dia que eles chegaram, eu fiquei com a janta pronta, esperando. E foi buscar na metade do caminho aí, quando elas viessem de lá para cá, ia daqui para lá uma turma. Lá vinha a turma, tudo reunido. Nós falava tudo atrapalhado. Essa aqui é que era a professora dela.
Ela trabalhava na escola e aí acharam que ela servia para ensiná-las a falar. Elas chegavam e iam para lá os meus meninos levavam elas onde elas queriam. Meu marido levava em Paranaíba direto. A estrada era muito ruim naquele tempo, ia encravando. Minha vez que atolava o carro, elas desciam para ajudar a desatolar o carro. Foi assim essa vida no começo. As duas que veio primeiro eram a Laura e a Emiliana, já de idade. Iam muito lá para casa, para ir para a fazenda, para ir lá para a beira do córrego apanhar aquela continha de lágrima que tinha nascido. Elas iam para lá com os meninos apanhar e vivia junto. Ano de 1975. Chegada das novas missionárias no Brasil. Madre Chiara Scicluna veio visitar a missão no Brasil, trazendo consigo as irmãs Francisca Caquia, que foi ajudar na cidade de Inocência, e Susana Cassar, para auxiliar a irmã Emiliana em Paranaíba. Em 1972, as irmãs foram chamadas para abrir uma missão no Brasil. Só que a nossa congregação, como os padres agostinianos, em 1962, eles vieram numa missão no Brasil. Eles até precisavam de uma ajuda das religiosas e eles desejaram que a nossa congregação manda irmãs. Por isso eles fizeram um pedido para a madre delegada daquele tempo, em Malta, que era a madre Chiara Scicluna, para, se possível, mandar irmãs, né, para ajudá-los nessa missão. 10 anos depois foi isto. A madre provincial, a madre delegada, chamou as primeiras 4 irmãs, que eram irmã Tida Pace, irmã Eugênia Samut, irmã Emiliana Adjus, irmã Laura Cassar. Já eram irmãs mais maduras, né? Antes que elas vieram para o Brasil, elas foram nos visitar. E éramos um grupo jovens, assim, de junioristas, e a madre até fez um apelo, né? Olha, se vocês querem ir na missão no Brasil, pode escrever um pedido, uma carta, né? E nós, todo mundo, éramos jovens, assim, cheios de entusiasmo, cheios de vida, desejamos de ajudar sempre o nosso próximo, e nós escrevemos essas cartas. Mas Deus chamou a irmã Susana Cassar e eu, a irmã Francisca Caquia, para vir no Brasil. Começaram os documentos em 1973, só como aqui no Brasil tinha ditadura naquele tempo, eles engavetaram os nossos documentos. E ficamos assim, começamos a aprender um pouco português. Tinha um padre que trabalhava no Brasil, ajudou-nos a aprender a língua portuguesa, só que os documentos ficaram engavetados. Em 1975, em maio, esses documentos chegaram, né? Porque precisava o visto para entrar no Brasil. E logo, em junho, já viemos no Brasil. Uma aventura nova, né? Porque Malta, como ilha, é pequena, né? E nós viajamos a noite inteira, para nós era dificultoso um pouco, né? Essas viagens longas.
Depois, dia 14 de julho, nós fomos para Inocência, né, conhecer a missão das outras duas irmãs, que era a irmã Emiliana e a irmã Laura. Depois que nós chegamos, até abrimos uma outra comunidade, onde a irmã Emiliana e a irmã Susana ficaram em Paranaíba, no patronato. O patronato era lugar que um padre franciscano tinha construído. No começo foi tipo instituto para os meninos, mas depois, como os padres franciscanos saíram, ficou meio vazio, ficou só parte de uma escola. E Padre Adeodato Schembri, ele doou uma parte deste prédio. E a irmã Emiliana mais a irmã Susana começaram a cuidar das primeiras vocacionadas, que eram de Inocência, porque naquele tempo era tudo difícil, tipo meio de comunicação e tudo mais. De fato, em 1975 ainda não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, a carta chegava depois de 3 meses, não tinha telefone, não tinha nada. De fato, eu no começo senti que a gente foi os 20 anos atrás da nossa vida, né? Porque da Europa vai no Mato Grosso naquele tempo era um pouco difícil. Mas vocês podem imaginar, né? Duas novas, né, de 2 meses aqui no Brasil, era um pouco dificultoso para nos comunicar, por causa da língua e tudo mais, né? E eu fiquei por 15 anos nessa missão Inocência. Dia 28 de agosto, solenidade de Santo Agostinho. Inauguração da comunidade em Paranaíba. Os freis agostinianos cedem o patronato São José, onde as irmãs Emiliana e Susana são responsáveis e começam a acolher jovens estudantes e vocacionadas. Ano de 1979. A irmã Catarina Aquilina chega ao Brasil para assumir a formação das jovens que moravam no patronato São José. Em 1982, também chegaram as irmãs Vicenza Urbani e Rita Aquilina. Acompanhemos o testemunho da nossa primeira vocação brasileira. Sejam louvados Jesus e Maria. Eu sou a primeira vocação das irmãs agostinianas aqui no Brasil. Sou mineira, a terceira filha de Cândida Vera de Oliveira. Nasci na fazenda da minha avó, Maria Vieira, em Minas, Triângulo Mineiro. Sou a terceira filha entre 4 irmãos. E o desejo de ser irmã surgiu aos 5 anos. O primeiro contato que eu tive com irmãs, isso em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, onde depois eu fui me ingressar aos 19 anos. Até lá, muitas coisas aconteceram na minha adolescência, na minha experiência também como jovem, mas o desejo de ser irmã crescia comigo, principalmente na minha experiência de primeira Eucaristia, onde Deus dizia que o coração dele batia com o meu. Porém, os anos foram passando e somente em 1978, com 19 anos, ingressava no convento das Irmãs Agostinianas em Paranaíba. Sendo a primeira brasileira, Deus venceu vários desafios para mim. E hoje
já se passaram 44 anos. As vocações foram surgindo aos poucos. Viu a necessidade de um convento próprio nosso. As irmãs buscaram ajudas de recursos financeiros em Roma e em Malta. E graças a Deus e à generosidade de tantos, no dia 22 de maio de 1983, foi colocada a primeira pedra fundamental, dando início à construção da Casa de Formação em Paranaíba. – 25 de janeiro, Festa da Conversão de São Paulo, ano de 1986. Abertura da nossa primeira comunidade na cidade de São Paulo, capital. Eu sou o Reinaldo. Eu sou a Maria Lúcia. Somos casados há 49 anos. Falta um mês para a gente fazer 50 anos de casado. E nós moramos aqui no Parque Novo Mundo. E esta paróquia é a nossa casa, a nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida da Boa Viagem. E a gente ama o que a gente procura fazer, e nós conhecemos as irmãs na época mais ou menos em 1984, por aí, que a gente começou a ter contato com as irmãs, as primeiras irmãs, mais com a irmã Emiliana, né? Que a gente teve mais contato, as outras irmãs que depois a gente conheceu, a irmã Rita, a irmã Catarina, a irmã Francisca. Então a gente foi tendo esse conhecimento com as irmãs, participando assim do que era possível para a gente participar com as irmãs. E foi uma época muito boa. E foi na época que, daí em 1986, quando meu filho mais novo fez 1 ano, aí a festa de 1 ano dele foi num salãozinho, e a festa das irmãs, que era a inauguração da casa delas aqui, que elas conseguiram comprar a casa juntinho da igreja, até achavam que a casa era da igreja. Naquela época muita gente pensava que a casa que as irmãs moravam fazia parte da igreja. Não, coincidiu delas achar essa casa junto da igreja, e elas moraram por muito tempo aqui. Então, no dia da inauguração da casa, foi em 1986, 25 de janeiro de 1986. E a gente teve muito contato, principalmente com a irmã Emiliana, e acompanhamos ela até o Mato Grosso. Uma vez ela, acho que quebrou o braço. Nós fomos lá buscá-la. A gente ia de ônibus. Ela não podia. Nós íamos de ônibus, acabamos indo de carro, só para trazer ela, porque ela não estava em condição de vir no ônibus, né? Então nós fomos lá buscá-la, e uma amizade muito grande, sei lá, uma parceria que a gente tinha. A gente amava muito a irmã Emiliana. É que a gente até aprendeu, né, que o nome dela era Mary Rose, né, antes de ser irmã Emiliana. E para nós foi uma grande alegria essa convivência junto com as irmãs agostinianas. E até hoje a gente tem um amor muito grande por todas elas.
A convite dos freis agostinianos descalços, fomos para a cidade de Nova Londrina, no Paraná, onde com muito esforço e dedicação foi construída a casa de formação para as aspirantes. As vocações, graças a Deus, estavam aumentando a cada dia. Para mim foi muito maravilhoso, a gente fez uma amizade, a gente ia sempre lá, assistia a missa lá com elas, e elas vinham sempre aqui em casa, quase toda semana aparecia aqui em casa. Era muito maravilhoso. Eu vinha pegar fruta no sítio, nós íamos lá no sítio e levava a irmã Francisca Irmã Emiliana, e outra, tinha outras duas que ficaram para trás, do Natal, no Ano Novo, Natal veio passar com nós aqui em casa. E o Ano Novo foi lá no sítio da minha filha. Aí todas juntas, assim, né? Levei elas juntas, tudo lá também. Foi maravilhoso, muito bom. Para começar, a gente começou com essas irmãs logo que terminamos a casa, o convento lá, né? Aí começou a vir aí, a gente foi pegando amizade. Elas faziam o almoço todo ano para arrecadar alguma coisa, porque lá também tem gasto, né? Então, eu, por exemplo, sempre era chamado, nós fazíamos reuniões lá, e era chamado e a gente saía por aí catando as coisas. Eu saía com as irmãs e pegava também os convites para vender, né? Que legal. E eu vendi muito convite. Teve um ano que eu superei todo mundo para vender convite. Vendi muito mais até do que as irmãs, né? Tive muita sorte daquele ano de vender bastante convite. E a gente saía o que eu me lembro bem, saía eu, a irmã Mônica, a irmã Crislane, né? Eram elas, e depois tinha os companheiros meus, que eu não me lembro direito, que saía com o carro, né? E a gente saía por aí tudo. Depois que as irmãs fundaram a casa de formação ali, para nós foi tudo muito bom. A missão inicial seria sempre auxiliar nos lugares onde não haviam sacerdotes. Então, no ano de 1990, na festa da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, nossas irmãs missionárias assumiram a paróquia de São José do Ribeirão, no estado do Rio de Janeiro. Sou pai da irmã Mônica, que ela nasceu aqui nesta paróquia, que nós temos 44 anos que nós moramos aqui. Nós viemos para cá para as crianças também poderem estudar, né? Porque não tinha condição onde a gente morava. As irmãs agostinianas já fizeram aqui a sua missão por falta de padre, que fizeram um pedido para as minhas irmãs agostinianas. Aí que veio, quando elas vieram, uma das primeiras que eu me lembro que veio foi a irmã Perina. E aí foi continuando, por falta de padre, nós só tinha que celebração. Aí depois que ela, como era agostiniana, conseguia ver o padre de Bom Jardim, de vez em quando, vinha aqui e celebrava para nós. Depois que a irmã Perina saiu, aí saiu até que saber quem ela deixou aqui como administradora, me parece que foi a irmã Elza. A irmã Elza, quando estava fazendo aquela casa. Quando estava fazendo aquela casa de formação que era para as irmãs, onde é a casa do padre hoje. Depois da irmã Elza ficou a irmã Catarina. Aí ela ficou, quando eu ia tirar a irmã Catarina, que a gente, mas não será quem que ela vai colocar? Aí colocaram a irmã Lourdes. E a irmã Lourdes foi a última irmã que eu, como de frente aqui na nossa igreja. Porque eu me lembro das irmãs, mas elas fizeram um trabalho muito bom aqui nas irmãs. Com o crescimento das vocações na região sul do país, abrimos uma nova comunidade, agora na cidade de Pranchita. Lá no ano entre 1999 a 2003. Né? Lembro bem dessa data porque foi onde eu comecei a cursar a faculdade de pedagogia em Palmas.
né? E também lá na Pranchita eu exerci várias funções nas pastorais, né? Como a equipe vocacional e também com os coroinhas. Tinha toda essa função com eles, como sacristã também. E os trabalhos nas escolas também, que a gente foi contratada para trabalhar nas escolas, e foi uma experiência, um ano assim muito proveitoso, né? Porque a gente se sentia muito acolhida pelo pessoal da cidade, né? Sentia as pessoas muito sedentas de Deus. Isso, o carinho e a atenção que eles tinham pela gente era muito grande. Tanto que terminou os meus 4 anos, assim com a vontade de ficar, mas sabendo que teria que sair de lá para fazer a vontade de Deus, porque se fosse da minha vontade, ficaria ali, não? Portanto, que aquelas pessoas são sedentas de Deus e nos tratavam com tanto zelo e carinho. Ano de 2007. Saindo do sul do Brasil, agora vamos para o centro-oeste, onde na cidade de Nobres iniciamos uma bela missão nas terras mato-grossenses. As nossas irmãs faziam um trabalho de evangelização através da música. E aí elas ficaram conhecendo toda a realidade do Mato Grosso e fomos convidadas a iniciar a missão em Nobres. Chegamos lá no dia 7 de junho de 2007, próprio no dia da festa da Eucaristia, Corpus Christi, marcou realmente o início da nossa missão ali. Nós fazíamos celebrações nas comunidades rurais, nas comunidades também dentro da cidade, na paróquia. Éramos responsáveis da formação das catequistas, dos ministros da Eucaristia, das leitoras, dos acólitos, coroinhas, e também fazíamos um programa na rádio. O programa se chamava Filhos do Céu, também um trabalho de evangelização. Também trabalhávamos nas pregações, formações também para o pessoal da Renovação Carismática Católica, tanto na cidade como também nas comunidades do interior. Como as nossas irmãs iniciaram já essa missão através da evangelização e da música, elas realizaram também no final do ano de 2006 um encontro vocacional. Foi a primeira pastoral que marcou realmente também o início dessa nossa missão. O Dom Milton ficou muito feliz, por isso ele fez esse convite, né, para a abertura da casa, que aconteceu no dia 13 de junho de 2007. Com a presença dele, abençoando a casa, o local, nós também desenvolvíamos um trabalho muito bonito que era com a pastoral do menor. Atendíamos 120 crianças das periferias da cidade de Nobres, e esse trabalho pertencia à paróquia, mas nós assumimos, e naquele momento eu estava como superiora responsável da comunidade e também como coordenadora da pastoral do menor. E durante esse período, que foi um período de 5 anos, no início do nosso trabalho ali na missão, hoje nós já estamos ali presentes já há 15 anos. Agradecemos a Deus pela força que Ele nos deu, através da Eucaristia, da Palavra de Deus, que nos sustentou durante todo esse tempo. Com o passar dos anos, fomos sentindo a necessidade de separar as etapas de formação, cada etapa em sua casa respectiva. As noviças e junioristas ainda estavam no mesmo convento, e a providência divina se encarregou de preparar um lugar para as noviças. No início de 2008, já estando alguns anos na formação, eu fui percebendo que a Casa de Formação de Paranaíba, onde estava o noviciado desde o início da missão das nossas irmãs, tornou uma casa muito apostólica, onde tinha um grande fluxo de pessoas e de apostolado.
Festa da Misericórdia, encontro para jovens, consagração a Nossa Senhora, grupo de oração carismático, adoração perpétua. Então, era uma casa muito viva. E o noviciado precisa de um cantinho mais tranquilo para a oração, para o silêncio, para a formação. E o nosso coração começou a ficar inquieto, né? A irmã Mônica trabalhava comigo na formação e nós começamos a rezar e Deus foi confirmando que era hora de ter um lugarzinho só para o noviciado, para preparar as esposas de Jesus. E conhecendo já a igreja de Cuiabá, uma igreja também muito viva, nós pedimos para que o noviciado fosse transferido. E assim aconteceu. No finalzinho de 2008, eu, a irmã Mônica, a irmã Emiliana, uma das primeiras pioneiras da missão no Brasil, íamos a Cuiabá para ali se estabelecer o noviciado. Foi um tempo de desafio, mas um tempo de grande esperança também. Fomos acolhidas com muito amor pelo bispo, já conhecíamos, éramos já acompanhadas pelo padre Paulo, o padre Reginaldo, que já havia pregado retiro para nós. E encontramos ali uma igreja muito viva, uma igreja onde era completa, era família participando. Isso para nós foi um grande presente de Deus. E quando abrimos o noviciado ali, ou melhor, quando transferiu o noviciado a Cuiabá, Várzea Grande, já tínhamos as primeiras vocações dali daquela terra. No início de 2009, temos a tradição de nos encontrarmos na Casa Mãe, que é Paranaíba, onde acolhe todas as irmãs para o retiro anual. E sendo assim, nós não tendo carro que facilitaria esse retorno ali para retiro, duas junioras, a irmã Crislane, a irmã Marisa, deveria ir nos buscar para o retiro anual. E a minha mãe, ficando sabendo, ela disse que ela queria ir também, né, para visitar. Então, a minha nova morada, né, e está ali conosco e depois voltarmos para Paranaíba para o retiro anual. E nós aguardávamos com a casa em festa, né, pela chegada das irmãs e também porque iria nos encontrar novamente para o retiro anual. Porém, não sabíamos de algo que sucederia naquela tarde, né? As irmãs não chegavam, e tivemos a triste notícia de que elas tinham sido envolvidas em um acidente fatal. E as três, a minha mãe e as duas irmãs,
vieram a falecer. Na hora é como se nós tivéssemos ficado totalmente abaladas, né, pelo acontecimento e, na verdade, com grande dor, né, tristeza, né, sofrimento. Foi um acontecimento muito doloroso para a nova casa, né, para o noviciado. E eu recordo que o Padre Paulo disse assim, que nós levantássemos as cabeças, porque elas estavam regando com o sangue a nossa nova missão, né? E eu confesso que naquele momento a gente não conseguia fazer essa leitura, né? Mas com o passar dos anos, né, realmente ele estava profetizando, porque se o grão que é jogado na terra não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele produz fruto. E realmente a nossa missão produziu muito fruto para Deus e para a congregação. Então, foram vidas cefadas, mas não em vão. Ali, a partir desse acontecimento tão doloroso, Deus foi trabalhando e Deus foi vencendo e foi dando novos frutos para a congregação. No ano de 2015, a convite dos freis agostinianos da Ordem de Santo Agostinho, na pessoa do frei provincial da época, Frei Cláudio, fomos convidadas para assumir a missão na Casa de Retiro Recanto Tagaste, na zona sul de São Paulo. A comunidade do Recanto Tagaste, que nós estamos aqui hoje, ela foi formada por nós, irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria, no ano de 2015, a pedido dos freis agostinianos da província agostiniana do Brasil. E em 2015 nós viemos em 4 irmãs, a Madre Cleonice, que é a superiora da casa, a irmã Maria Frois, que hoje é a Madre Delegada do Brasil, Madre Maria Frois, a irmã Luzia e eu, irmã Andréa. Nós iniciamos as nossas atividades com o propósito de fazer o que está escrito nas nossas constituições, no diretório, no número 111. Aqui nasce a exigência e a atualidade das casas de oração, casas de retiro, para encontros, seminários, cursos de exercícios espirituais, para que todos possam fazer a experiência de Deus. Então é muito bonito estar nesta casa e poder propiciar um momento de encontro com Deus, com aquilo que a gente pode oferecer, a nossa acolhida, né, a nossa acolhida agostiniana, a nossa presença na oração e na súplica a Deus. Então aqui realizamos retiros de diversos grupos, né, casais, jovens, retiros de catequese, realizamos sacramentos do matrimônio, batismo e acolhemos os grupos que querem fazer também algum dia de lazer. É um pouco mais difícil porque, graças a Deus, temos muitos retiros. Hoje, graças a Deus e à dedicação das irmãs, primeiras missionárias maltesas, nós estamos espalhadas em vários lugares, tanto aqui no Brasil quanto fora na missão internacional. É uma alegria sabermos que os frutos que Madre Maria Teresa plantou estão sendo hoje colhidos em diversas missões, na área educativa, na área familiar, em tantas pessoas que têm buscado a nossa congregação para buscar não a nós, mas a Deus. Casa de Formação para as Aspirantes, Nova Londrina, Paraná. Nessa comunidade encontram-se as jovens que passaram por um tempo de discernimento vocacional e ingressam no aspirantado. Aspirantado significa aspirar à vida religiosa. Ali elas estão para aprender um pouco mais sobre o que é a vida consagrada, a nossa missão, a vida da nossa fundadora, do nosso pai Santo Agostinho e da Santa Igreja Católica.
Noviciado São José, Várzea Grande, Mato Grosso, Casa das Postulantes e Noviças. Neste tempo, as postulantes são convidadas a aprofundar um pouco mais na formação e no chamado. Após um tempo de formação, elas ingressam no noviciado, na mesma comunidade. E o noviciado é essa etapa mais profunda de identificação a Cristo e ao seu modo de viver. As noviças são preparadas para emitirem os votos temporários de castidade, pobreza e obediência. Casa de Formação, Paranaíba, Mato Grosso do Sul, onde as junioristas, então, que professaram os votos, revestiram-se do hábito, permanecem por mais ou menos 5 anos, onde ali elas desempenham o trabalho da nossa congregação, as diversas missões e também são formadas preparando-se para os votos definitivos. Há 50 anos atrás, foram as irmãs vindas de Malta que vieram em missão para o Brasil. Hoje, somos nós brasileiras que, na obediência ao chamado de Deus e amor, vamos em missão também fora do Brasil. Nossas irmãs missionárias brasileiras estão contribuindo com a missão presente em Roma, Londres e Malta. Fazemos memória agora das nossas irmãs que deram a vida na missão aqui no Brasil. São elas irmã Eugênia Samuti, irmã Suzana, irmã Crislaine, irmã Marisa, irmã Antida, irmã Laura Cassar, irmã Emiliana, irmã Silvana e irmã Pierina. Recordamos também nossos familiares que faleceram nestes 50 anos de missão no Brasil. Foram pais, mães, irmãos, irmãs, avós, nossos amigos e benfeitores. A nossa gratidão e orações. As nossas missões diversas na cidade de Nobres, São Paulo, Recanto Tagaste, manifestam aquilo que a nossa fundadora desejou um dia para nós, que acolhêssemos as crianças, educássemos, também na cidade de Paranaíba, onde temos o colégio, educação infantil, enfim, fazer com que todos vivam no seio da igreja. Esta é a nossa missão, contemplando a Cristo crucificado em tantas crianças, em tantos adultos, jovens, famílias e acolhendo com muito amor, levando estas almas para Deus, para o céu. Como será belo o céu, reino daquele Deus que nós servimos. E quanto será mais belo se nos seguirem uma fileira de almas conquistadas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Essa frase da nossa Madre Fundadora resume tudo aquilo que nós, irmãs agostinianas, buscamos viver na nossa missão. E sabemos que aquilo que nós fazemos é reflexo do que somos, porque antes de fazer toda a missão, precisamos ser. Somos almas esposas, somos consagradas, que buscam nas diversas missões enxergar a Cristo e Cristo crucificado.